Então vamos lá. Tá, agora Vamos lá. estamos Então, online, né? candidato doutor André Renato Barreto, a partir deste momento nós estamos em momento de banca, momento de arguição oral, em que nós vamos discutir, vamos conversar um pouquinho sobre questões, sobre problemas relacionados à matéria, digamos, relativa à engenharia, engenharia de produção, engenharia industrial, logística, administração, que são matérias, áreas do conhecimento muito relacionadas, e também nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre temas ligados ao direito, notadamente ao direito previdenciário, ao direito constitucional, por que não, e também ao direito do trabalho. Maravilha? Vamos lá. Então, vamos lá. Candidato, primeira coisa que eu gostaria de questioná-lo é a respeito das origens. Vamos começar do começo. Quando nós estamos tratando do tema administração, e isso está muito relacionado com a logística e com a engenharia, nós entendemos que o homem ele precisa desenvolver técnicas para que os seus desejos, para que as suas demandas sejam satisfeitas, né? E ao longo da história, nós conseguimos alcançar um nível tecnológico como nunca antes visto, né? E a história da administração, a história da engenharia, a história dos meios de produção, ela começou de algum lugar. Claro que a gente não vai retroceder centenas, milênios de anos, né? Um conjunto ali de técnicas rudimentares. Mas se a gente puder começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, com a Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial ali, notadamente a partir do século XIX, nós começamos, sobretudo na Inglaterra, a ter um movimento, né, de mecanicismo, um movimento de industrialização, né? E esse movimento ele passa pela adoção de alguns sistemas. E claro que esses sistemas vão se aperfeiçoando também a partir do século XX. Mas qual é o primeiro sistema relativo ao meio de produção, ao meio industrial? O que você poderia dizer dessa fase inicial produtiva? Bom, Gabriel, perfeito. Uma boa introdução aí, a gente já iniciar falando o que é o cerne, né, da administração. Bom, é o seguinte, a Revolução Industrial, ela trouxe o quê? Uma criação de uma sistemática, certo? E você criar o que hoje nós denominamos como clusters. O que são os clusters? São os pontos, os postos de trabalho ou as indústrias que delas se circundarão outras indústrias que providenciarão um produto final. Nada mais que isso, certo? Então, quando você tem uma indústria mais forte, detentora daquela tecnologia ou daquela fonte de produção, né, como era a Ford, né, nos meandros aí, nos primórdios do século XIX aí, e onde criamos várias técnicas como linha de produção, né, e depois a gente vai dissertar sobre todas essas temáticas durante a nosso bate-papo. Mas iniciando aí, a gente teve essa ideia, por quê? Porque a partir dessa ideia, a gente tinha que ter um ponto fixo, né, de produção. Afinal de contas, a gente tem que ter uma entrega de um produto, de uma matéria-prima, um local onde vai haver a transformação desse produto e uma rede de distribuição para um consumidor final, certo? Então, quem que vai consumir esse produto que está sendo industrializado? Toda a conversa, toda a industrialização surge daí, né? As pessoas ali na Inglaterra começaram a se fixar, começaram a ter uma ideia de cidade, de nação, logo em si, precisaram de produtos. E quanto mais gente, você aumenta a escala. Para você aumentar a escala, você precisa trabalhar em uma escala exponencial. Logo, você precisa começar a criar mecanismos de ser mais otimizado na entrega do produto final, certo? Quando você está muito ainda em viés artesanal,
o que acaba acontecendo? A entrega do produto final lá na frente, ela não vai ser satisfatória. Então você passa a ter problemas, né, como a população está insatisfeita. Falou, pá, eu estou crescendo, estou aumentando, mas está me faltando, né? Um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje, o que acontece muito na sociedade? Muitas vezes a gente, como o Jobs criou, uma demanda que a gente nem precisava. Então ele criou uma necessidade que a gente nem precisava. Na época, não. Na época, as pessoas precisavam se alimentar, as cidades estavam crescendo, os habitantes precisavam se locomover. Logo começou a iniciação da, opa, precisamos de carro, né? Precisamos de um meio de transporte, precisamos, né, de alguma forma com que esse meio de transporte fosse durável. Como que ele faz durável? Através de uma produção em massa ou uma produção mais especializada, uma produção mais estabilizada no seu processo e de entrega de um produto final. Com a entrega de um produto final, o que acontece dentro de uma indústria? É o seguinte, para que haja a redução dos custos da produção, você precisa ser o mais estável possível. O que é ser estável possível? É você fazer o mais igual possível, né? Tanto que vinha aquela célebre frase, né? Você tem opção de escolher qualquer carro desde que seja preto. Acho que até você que não tem esse viés da indústria já conhece essa frase. É uma frase muito conhecida aí nos ditames aí da indústria. Então, esse é o ponto inicial. A partir disso, vieram alguns pensadores da área da administração, como Taylor, como Fayol, que começaram a desenvolver ferramentas para desenvolver as pessoas dentro das indústrias, né? Como que as pessoas iriam produzir mais e melhor, certo? Que é uma dificuldade que nós temos até hoje, né? Na nossa vida como gestor de indústrias, né? Uhum. Como que a pessoa ainda é o grande diferencial. As pessoas é quem entregam o resultado. As máquinas, elas nos ajudam muito, mas no final do frigir dos ovos lá, quem entrega o produto final são as pessoas. Uhum. Então, desde o início do século, né, do 1900 e bolinha lá, é que se começou todo esse estudo. Uhum. E aí a gente pode Maravilha. Muito bem. Satisfeito com essa resposta, com essa introdução brilhante. Nós vamos voltar nesse assunto mais para o final, ao longo da nossa conversa. E, inclusive, a título de despedida, eu gostaria que você fizesse, melhor dizendo, um prognóstico de como que você enxerga a tecnologia nos últimos tempos, nos próximos anos, numa dimensão curto, médio prazo, e como que você vê a interação tecnologia, ser humano, produção, resultado, e já que nós temos formação jurídica, como que você enxerga o direito respondendo a esse estado de coisas e a essa realidade? Bom, mas vamos então desenvolver esse aspecto histórico e caminhando aqui. Era muito comum, André, e isso é digamos assim, uma máxima no raciocínio econômico, no pensamento econômico, sobretudo o pensamento econômico de origem liberal, a ideia segundo a qual, primeiro, nós temos uma demanda, então a sociedade demanda, pleiteia algo, um bem da vida, uma facilidade, um instrumento, um serviço, e, na sequência, as pessoas que se dispõem a produzir riquezas, a gerar riquezas, que são os empresários, né? São aquelas pessoas que desenvolvem uma atividade econômica, que, digamos, atuam a partir de um capital pré-determinado, fazem investimentos e daí acabam movimentando a sociedade, né? Os empresários são as verdadeiras locomotivas da nossa sociedade. Então, nesse raciocínio liberal, que era predominante no século XIX, então a ideia de que a demanda
gerava a oferta, gerava a necessidade da oferta. Então, o empresário, o empreendedor, ele deveria ter esse tino, essa coisa negocial para perceber antes dos demais, então essa antecipação, para notar uma demanda social e, a partir daí, desenvolver uma tecnologia para atender aquela necessidade. Você acha que esse raciocínio ainda é utilizado, ainda é predominante? Se sim, por quê? Se não, por quê? E também eu gostaria de saber se você enxerga que esse padrão de pensamento, ele esbarra em alguma dificuldade do nosso tempo. Se ele ainda é atual, se ele ainda é aplicável 100%, se tem algo que a gente pode misturar com esse raciocínio para deixá-lo mais efetivo. Está com você a palavra. Bom, vamos lá. Inicialmente, o que se houvera, né, na evolução das cidades, evolução do desenvolvimento como... Agora me fugiu o termo, mas como sociedade, certo? As pessoas, para elas obterem essa fixação dos pontos, elas precisavam que os produtos chegassem até elas, certo? Sim. Então, é primordial que houvesse o quê? Não havia mais o fato do nômade, né? Então, as pessoas buscavam os produtos. Elas buscavam o quê? Elas buscavam ficar fixas num determinado ponto e que os produtos viessem até ela. E como que os produtos vinham até ela? Através, primeiramente, de um transporte. Aí advém a tão famosa logística, né? E como que esses produtos vinham até ela? Através de um ponto de plantação, um desenvolvimento de agricultura, onde havia ainda muito forte a equação entre o lado rural e o lado urbano, certo? Ainda a gente tinha essa equação muito ainda de 80-20, né? Ainda a gente tinha muita gente ainda no campo e pouca gente nas cidades. Com o desenvolvimento das eras, essa balança se inverteu, né? Então, o que era fato no início do século, né? O século XX lá, hoje já não é, né? Hoje as pessoas, elas basicamente vivem, né, nas cidades e poucas pessoas vivem no campo. E essas pessoas que vivem no campo, elas naturalmente hoje, elas buscam a sua subsistência. Não necessariamente elas que provêm subsistência para quem está nas cidades. Quem está nas cidades, com certeza, elas estão sendo mantidas pelas grandes indústrias do ramo do agrotech, né? Então, por exemplo, nosso país... Agro é pop. Agro é pop. Agro é pop, é tudo. Né? Hoje o nosso país, ele é fonte de alimentação para muitos países, como China. A China, se a gente decidir que eles vão começar a passar fome, a gente faz ele passar fome, né? A gente tem esse poder. A gente só não usa desse poder porque sabe que eles têm outro tipo de poder que pode nos acarretar muitas condições adversas. Mas a gente sabe que se o Brasil hoje mantém muito dessa política alimentar, né? E ela toda essa região centro-oeste do nosso país, ela é responsável por manter muito do alimento aí do planeta. E muito dessa evolução também, de que foi crescendo, a gente tem diversos temas aí que são de discussão, onde esse crescimento exponencial também para se bancar toda essa evolução da alimentação chinesa, também houve uma expansão, que houve uma deterioração um pouco sem um certo planejamento também da área da Mata Atlântica e também da Amazônia, né? Não, a gente não tem que entrar num viés de discussão se é certo ou errado, e sim, existe o planejamento,
né? Afinal de contas, a natureza ela consegue se recompor, isso é fato, a gente sabe disso. Se você pegar e ver fotos lá em lugares onde fica abandonado, em um mês está todo cheio de grama, está cheio de mato nascendo. Então, esse viés de que falar, eu desmatei e acabou, não. Isso aí, os maiores pensadores da área do meio ambiente sabem disso, só que tem que ter um planejamento e tem que ser feito corretamente, né? Porque quanto mais desordeira for essa condição, mais difícil fica, né? Nós temos aqui na nossa região algumas empresas fortes, né, do ramo que dependem, né, dessa parte do meio ambiente, como Duratex, Eucatex, que são empresas que dependem de reflorestamento bem planejado, entendeu? E se elas não fizerem isso de maneira ordeira, a, o, todo detrimento, todo custo envolvido da logística e do produto final deles passa a não ser competitivo, certo? Então, tudo deve ser feito de uma maneira planejada. E para isso também é a importância da administração, certo? É um dos grandes pilares da administração, o planejamento. Voltando um pouco, né, do que você disse, isso aí a gente pontuou a questão de gerar demandas, né, as necessidades. Então, as cidades, conforme elas vão crescendo, elas vão criando, né, a demanda. E aí, as indústrias, né, no caso aí, elas começam a gerar as ofertas. Aí, as ofertas, elas têm que se passar cada vez mais, ser mais ótimas. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio dentre o que é o ponto transformador das indústrias para o que se entrega lá na frente, né? Então, muito do que se estuda dentro da engenharia de produção, do que se estuda na logística, que se estuda na administração, basicamente é redução dos desperdícios. Quanto melhor for, mais ótima for a sua transformação, certo? Quanto melhor for esse processo entre entrar uma matéria-prima, essa matéria-prima for transformada e esse produto final for entregue à sociedade, mais chances de sucesso vai ter essa certo. indústria. Maravilha. Né? Dentro desses ramos, nós temos diversos ramos, tá? Que a gente pode divagar entre outras bate-papos, como o desenvolvimento da cadeia de suprimentos verde. O que é a cadeia de suprimento verde, Gabriel? É você desenvolver um produto que ele já, dentro do seu ciclo de vida estudado, ele retorne ao seu início, certo? E a gente saiba o que vai ser feito com o scrap, o produto final deteriorado, a embalagem que vai ser descartada, o caroço do abacate que vai ser jogado, sabe? A gente tem que entender dentro do ciclo de vida dele tudo que vai ser utilizado, vai ser produzido, vai ser entregue para a sociedade, e depois que a sociedade consumir aquele item, o que ela vai fazer com aquilo. Então, dentro da gestão de cadeia de suprimentos verde, é estudado toda essa cadeia, de forma ao quê? Ter um menor impacto lá em questão de gestão de resíduos, tudo que envolve essa industrialização. Isso também envolve parte de legislação, né? Nós temos diversas legislações que falam sobre essa temática. A gente mais pontos onde há um link entre o direito e a industrialização e a indústria, que a gente vai fazer os bate-papo nosso aqui. Então tem muita coisa que a gente tem para falar aí, que envolve direito e a indústria. Né? Maravilha. Muito bem. André, quando nós falamos de sistemas ou modelos de produção, e resgatando um pouquinho aquele desenvolvimento histórico, nós temos inicialmente, né, uma noção eminentemente que está ali, né, no começo, embrionária, buscando um aperfeiçoamento da técnica, e nós temos, por exemplo, o modelo taylorista.
de Taylor. Nós temos depois o modelo fordista, que ganhou destaque com a produção dos automóveis nos Estados Unidos, aquela coisa toda de ampliação e encurtamento das distâncias, né? Então, também a facilitação de locomoção de pessoas, de coisas. Nós temos depois um modelo toyotista, que é mais moderno, né, que deriva de uma concepção oriental de produção de riquezas, de produção também ligado à área automobilística, mas o processo, a ideia, o conceito é aplicável para todas as áreas, né? E nós temos outras concepções de empresas e de tecnologias 4, 5, 6, 10.0 hoje em dia, né? E é importante dizer que cada vez mais nós temos uma ideia de... Parece que existe um encadeamento lógico entre cada um desses sistemas, em cada uma dessas etapas históricas, econômicas, e sociais, e políticas, e jurídicas também. Mas nos últimos tempos, e aqui eu faço um recorte, nos últimos 30 anos, período no qual nós tivemos um boom das tecnologias, da internet, sobretudo, de modo que parece que hoje a riqueza é algo etéreo, é um troço que você não segura, que você não vê, e isso é a riqueza hoje em dia, né? E parece que foi um salto tão grande que não foi simplesmente algo quantitativo, parece que é qualitativamente diverso. A gente não está falando da mesma coisa, é outra coisa, é outro mundo. Claro, são outras relações sociais, mas do ponto de vista que nós estamos discutindo aqui. Eu gostaria que você fizesse um panorama, desde esses modelos clássicos, taylorista, fordista, toyotista, até essas concepções mais modernas relativas à produção. Gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Bom, começando lá por Taylor, o que Taylor divagava? Ele falava muito classicamente o seguinte: fazia o estudo científico da administração. O que era o estudo científico? É nós criarmos tempos e métodos, avaliação do que é certo e errado, padronização de como fazer, né? Que são dificuldades que nós temos até hoje, tá? Para quem é gestor industrial, a gente tem dificuldade até hoje. Então, não acho que é incipiente, que isso aí já está resolvido, tal, porque tudo depende da maturidade da empresa. Se você tem uma empresa que ainda não é madura o suficiente, então ela vai passar pelas mesmas dificuldades da qual o Taylor passou há 100 anos atrás. Isso aí é dito e notório, entendeu? Então, o que acontece muito dentro desse processo evolutivo e de transformação é basicamente a necessidade das pessoas. Porque quem que vai consumir um produto? São as pessoas. Você entendeu? Eu não vou produzir um carro se ninguém quiser comprar. Isso é fato. Ninguém, se você fizer uma cerveja ruim, ninguém vai querer tomar. Você entendeu? Se eu fizer um refrigerante, talvez a sua mãe queira tomar, né? Se eu fizer um refrigerante sem gás, ninguém vai querer comer, tomar, e assim por diante. Você entendeu? Então, muito das filosofias do desenvolvimento industrial são reflexo das necessidades das pessoas, certo? Então, o primeiro ponto lá que o Taylor desenvolveu é o que? O bem-estar do profissional. Os profissionais, nos primórdios, eles ficavam 18, 16, 8 horas dentro da indústria. E daí o que acontecia? Eles chegavam em casa e não consumiam os itens, certo? Porque eles queriam o quê? Eles queriam só apenas exaurir, descansar os seus corpos exauridos do dia, né, tão estafante de produção, e, cara, e aí o que acontecia? Toda aquela produção, ela não tinha o devido escoamento. Então, o que o Taylor começou? Nós temos que criar métodos sistemáticos onde as ferramentas, como fazer o fazer melhor, com o menor tempo possível e a melhor entrega. Para quê? Para que as pessoas não tivessem necessidade de ficar tanto tempo dentro das indústrias, né? Passando, então,
é muito próximo, né, os dois pensadores aí, passando para praticamente contemporâneos, passando já para Ford. Ford, ele demonstrava o quê? Que o padrão, né, era um fator de redução de custos, certo? Quanto mais padronizado fosse aquela linha, mais fácil você treinar um operador, né? Tanto que tem aquele filme dos tempos modernos lá, que é o quê? O operador ficava naquele posto de trabalho e ele ia só apertar um parafuso. Então, desenvolver essa linha de produção fixa, da qual entrava o chassi de um lado e saía o carro do outro lado da linha. Então, quanto mais padronizado fosse essa linha, mais ótimo seria o produto, mais barato, né? Seria o produto naquele final. Tanto que esse mesmo pensamento ele está retornando hoje, né? Como você falou, nos últimos 30 anos, tal, você se atentou ao seguinte fato. Vou te fazer uma seguinte observação. Se você olhar o seu carro, o Sandero, se você olhar um Gol, se você olhar um Palio, se você olhar eles são praticamente iguais. Eles são montados em cima do mesmo chassi. O que muda é algum detalhe, é um design de farol, é um design do para-choque. Eles são montados basicamente em cima da mesma plataforma. E para que isso? Para ser mais barato. Entendeu? Para os fornecedores terem as mesmas especificações técnicas. Então, hoje, a gente mudou, né, nesse último século, aí, nos últimos 30 anos, o conceito de indústria na parte automobilística, ela mudou, ela chama-se montadora. Por quê? A Ford, a GM, a Volks, ela não produz mais, ela só monta, certo? Ela não é mais detentora do poder de produção, ela apenas coleta os produtos dos quais ela definiu com seus fornecedores, ó, eu quero tal padrão e você me entrega esse padrão de acordo com o requisito que eu estou solicitando e depois eu vou montar. É só isso. Um exemplo lá das peças dos batentes amortecedores, da parte mole, né, da suspensão do carro, baterias, para-choques, os faróis, vidros, né? E isso, quanto maior for o padrão, né, mais ótimo vai ser essa entrega. Um exemplo, se o vidro for do mesmo tamanho, tanto para Fiat, tanto para Volkswagen, tanto para o GM, a mesma indústria que produz o vidro, ela vai entregar o mesmo padrão. Ou seja, ela vai comprar um maquinário só, um molde só, e vai ficar muito mais barato do que se ela tiver. Cada um tem um tamanho, cada um tem um molde, ele vai ter que desenvolver 2, 3 moldes, 4, 5 moldes, ou seja, vai onerando essa cadeia, né, produtiva. Então, agora fazendo um, um flashback aí, voltando, né, a gente falou do Ford, do Taylor Ford, e o desenvolvimento da Toyota é algo que a gente trouxe assim como o divisor de águas para o que é a gente trouxe essa teoria toda de padronização e depois vem um indivíduo e fala assim, ó, não, a padronização é o menor dos problemas. Se eu tiver ferramentas de troca rápida de produção, né? Porque assim, ó, quando você fala de linha de produção, não sei se estou me fazendo entender. Você está entrando com um item para entregar um produto final lá na frente. Se você tiver o mesmo item, por exemplo, eu estou produzindo um Gol, né? Então, enquanto eu estiver produzindo Gol ali, sempre vai ser a porta do Gol, o farol do Gol. Quando eu tiver a necessidade de mudar a minha linha de produção, que eu estava produzindo Gol por uma Saveiro, já tem que mudar alguma coisa. Esse mudar alguma coisa, mudar alguma configuração, nem que seja de um robô, há um tempo, né? Ou seja, que nem a gente está vendo aqui atrás, aqui, ó, tá vendo os robozinhos aqui? Eu tenho uma configuração do robô
que é a solda ponto em um determinado estação, um determinado alinhamento da porta do Gol. Já para Paraty, para Saveiro, já vai ser outro ponto. Quem vai fazer? Vai ser um operador. Esse operador vai fazer apenas com comando eletrônico, uma programação ali no CLP, e já vai soldar? Ele vai ter que fazer um pequeno teste para ver se realmente já está soldando no ponto certo? Ou seja, eu parei a minha linha de produção para entregar um outro. Isso que a gente chama dentro da indústria como um setup, uma troca, né? E isso, dentro das empresas, a gente tem diversas formas de entrega, e quanto maior for a estratégia da empresa de entregar um mix maior de produtos, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um mix de produto com mais de 100 itens. Então, para a gente produzir, ou a gente tinha 100 linhas de produção, que é totalmente inviável, certo? Ou a gente faz adaptações de linhas ou famílias de produtos, certo? Delimitando o tamanho, de tal tamanho a tal tamanho, a gente regula o ferramental e passa a ter diversos tipos de ferramental, diversos tipos de molde para entregar um produto lá na frente. Então, dentro da indústria como um todo, a gente tem essa diversidade, certo? Para atender a demanda, ofertar a demanda final lá na frente. E a ideia da Toyota foi o seguinte: quanto mais a gente tiver a expertise, a facilidade, a maleabilidade de entrega, né, de adequação ao que o cliente precisa, mais específica é você, mais ótimo é você. Então a gente sai de uma era que você produzia o item e o cliente final comprava aquele item porque era o único que tinha, para uma era pós-guerra que falava assim: não, as indústrias vão produzir de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, parou aquele negócio, ó, só tem isso, você vai ter que comprar isso aqui porque é isso que tem disponível. E as pessoas se adaptavam àquela condição para uma outra era, né, advinda do sistema Toyota de produção, que é o quê? Eu posso querer um carro cinza, um carro prata, um carro preto, um carro com farol redondo, um carro com farol quadrado. E aí, dentro da expertise da produção, essas formas de desenvolvimento produtivo, elas serem tão facilmente moldadas, né, as técnicas, né, desenvolvidas pelo sistema Toyota, a entregar da mesma forma. Ou seja, redução de estoques, maleabilidade de interposição de ferramentais, né? A dificuldade de troca de ferramentais foi desenvolvida pelo sistema Toyota de produção, é desenvolvida até hoje. Para quê? Para que se troque cada vez mais rápido. Então, você consegue entregar o produto final cada vez com o mesmo padrão, como se fosse o mesmo produto, sem ter tantas variações de requisitos, certo? Então, isso é o que encerne, assim, é a ideia principal do sistema Toyota de produção. Adaptar, certo? As ferramentas de acordo com as necessidades do cliente final. E não, pura e simplesmente, eu entregar e o cliente se adaptar com a demanda, a oferta que nos foi dada. Perfeito, perfeito. Agora vamos começar a afunilar um pouquinho o nosso assunto, né? Tratando especificamente do tema administração de empresas, né? Desse ramo do conhecimento. Você entende que o objeto dessa disciplina, esse objeto tem que ser visto exclusivamente numa perspectiva privada, ou nós podemos adotar as linhas mestras, os princípios, as regras da administração, também para a administração pública? Qual que você acha que é o link que nós podemos estabelecer entre essas duas áreas, né? Lembrando que um ponto
que você deve considerar na resposta é o fato de que, no âmbito privado, vigora um princípio segundo o qual tudo que não for expressamente proibido é permitido. Ao passo que, para o Estado, né, o Estado só pode agir, ou ainda, só pode quedar-se inerte quando existir uma previsão legal, expressa. Sim. Então, essa rigidez da moldura estatal, qual que você acha que é o ponto de equilíbrio entre nós adotarmos uma linha de eficiência administrativa, né, da administração como um todo, para a administração pública? E lembrando que a administração pública também preza, sobretudo nos últimos tempos, por critérios de eficiência. É um princípio, assim, regente da administração pública, previsto no artigo 37, caput da Constituição, é a eficiência, né? Além do mais, nós temos mecanismos hoje, por exemplo, a nova lei de licitações, que cria uma série de mecanismos para que a administração pública, seja direta ou indireta, consiga uma gestão mais eficiente, uma gestão que consiga devolver para a sociedade tudo aquilo que, né, por uma imposição legal e constitucional, essas entidades acabam oferindo. Então, só para a gente afunilar aqui a pergunta e você desenvolver o tema. Você acha que é possível um intercâmbio entre os conceitos básicos da administração, né, para o âmbito público, para a administração pública estrito sensu? Qual que você acha que que é o limite, ou quais são os limites entre essa importação de categorias de uma área do conhecimento para outra? E como que você vê a administração pública hoje, que é pautada por um princípio de legalidade estrita, né, que é diferente da iniciativa privada, e também como que você enxerga esses acenos da legislação para a modernização, para a tecnologia, para os meios consensuais, em resumo, para que seja um mecanismo eficiente. Está com você agora. Bom, é fato que, assim, para nós gerirmos uma empresa, Gabriel, ela passa as mesmas dificuldades para uma empresa estatal, como pública, como uma privada, são as mesmas, certo? Existe uma gama de tributos, uma especificação de tributos, assim, muito grande, né? Existe uma dificuldade em empreender no nosso país muito grande, devido a não só a quantidade de tributos e formas, né, e dispêndio dessa área que a gente estudou com o professor Ari, né? Muito, e assim, existem mecanismos muito céleres de mudança desses tributos, onde as necessidades, muitas vezes, elas não são adequadas realmente ao fim, né, da criação desse tributo, a gente conhece. Muitas vezes existe a criação de tributos pura e simplesmente para tapar um buraco que foi feito de um mau planejamento, voltando, né, na condição de algum governo, de alguma ação que foi realizada. Nós, por últimos anos, aí passamos por uma pandemia gravíssima, onde houvemos a necessidade de bancar um povo, né, não tão simples. Eu mesmo trabalhando, tive uma condição, ao menos de um mês aí, do governo me ajudar, tive um auxílio, né? Ou seja, todos tivemos as condições, tivemos as necessidades devido a toda essa pandemia que nos assolou, e muitas vezes esse auxílio não é feito da maneira adequada a um planejamento, uma forma bem estabelecida e bem definida. Então, a gente tem muita dificuldade no nosso país quanto a isso. E quem paga toda essa conta é o empresariado. Isso é fato. E
Por contrapartida também, nós, como gestores dentro do país, nós precisamos que o país cresça, né? Nós temos essa inserção, nós precisamos que o país desenvolva tecnologicamente, nós precisamos que a educação no nosso país ela evolua, né? Que já foi tema de discussões nossas, né? Onde há necessidade de uma política de Estado, não uma política de governo, né? Da nossa educação. Um país sem educação é um país, pelo chulo da palavra, é um país sem educação, né? A gente tem toda essa dificuldade de uma falta de princípios, falta de ética, falta de moral, ela é transmitida para dentro das indústrias. Nós que somos gestores industriais lá, as mesmas dificuldades de comportamento, de cultura que nós temos nas ruas, nós temos dentro da indústria. E tudo isso leva a desperdício, dificuldade de gestão. Ou seja, um operador que ele não está comprometido com o resultado, um exemplo, né? Ele perde um produto e ele não está nem aí, por quê? Não está no cerne dele, não está na criação dele, no desenvolvimento de educação dele, que se ele perder um produto, aquilo lá vai sair do bolso de alguém. E não é do patrão, é dele. E ele não tem a mínima ideia disso, porque assim, pode sair do patrão hoje, mas vai sair dele daqui 2, 3 anos, porque o patrão vai quebrar. E daí ele vai perder o emprego. E daí ele vai depender de alguém bancar ele. Então, assim, a questão da administração pública como a privada é a mesma dificuldade. É questão cultural. Voltando para a educação, a gente tem muita dificuldade na questão de gestão pública. Nunca trabalhei em indústrias públicas, mas tenho na família algumas pessoas que trabalham em empresas públicas, que tem aquela dificuldade, por mais que a gente desenvolva, aprimore, evolua todo esse conceito das leis de licitação, cara, você trabalhar com tecnologia e licitação é um conceito que ele é paradoxal, ele não bate. Você imagina o tempo que leva uma licitação, é pura e simplesmente, né, Gabriel? Você sabe, tecnologia é algo assim, é muito rápido que as coisas estão mudando. E o processo licitatório ainda é muito lento. É muito lento. Fora que você tem que, né, ter as marcas bem definidas, tem que ter mais de 2, 3 fornecedores. É muito burocrático. E isso, o que acontece? Acaba levando a uma dificuldade em fazer a gestão e desenvolver da melhor maneira a gestão. Trazendo o exemplo, né, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, da qual é uma empresa que ela tem que competir com... E da qual, só fazendo uma observação, da qual é presidente o nosso querido Silvio Santos, né? Isso. Oi! Não, ele é dono, lembra? Ah, ele é dono, verdade. Fecha parênteses. Mas essa empresa tem que competir com FedEx, com DHL, que são empresas privadas, multinacionais, que vêm de países onde a tecnologia, tanto de transmissão de dados, as transmissões de informações, a logística, ela está no top do seu desenvolvimento, né? E essa empresa tem que competir com essas outras, né, multinacionais em pé de igualdade, e ela não tem uma forma de comprar um computador, que é a coisa mais básica dentro desse processo de desenvolvimento, né, de informação, um computador top de linha. Tem que comprar o mais barato, né? Então, beleza, a gente sabe que tem que ter o zelo pelo patrimônio público, mas esse patrimônio público está entregando o resultado que deve ser entregue, né? Então tem muito ainda a ser
conversado, a ser discutido dentro dessas leis. Nós, né, que temos rodando, né, as diversas áreas aí, né, a gente vê a dificuldade que é fazer gestão dentro da administração pública. Essa é uma das maiores dificuldades. Essa questão ainda que existe muito ainda da questão política ainda envolvida dentro dos âmbitos de comando, né, dessas empresas, eu discordo, né, um ponto de vista particular, discordo totalmente de que exista a necessidade de que as pessoas dentro da administração pública elas tenham um viés político. Eu acho que deve seguir da mesma forma com que é a administração privada, né? Tem que ser meritocracia, conhecimento, capacidade técnica, formação específica, né? Muitas vezes você põe um presidente, um mandatário lá numa empresa dessa que para comandar uma empresa petrolífera que nunca, sabe, abasteceu o carro, não sabe nem o que é gasolina. Isso é, ao meu ver, muito complicado. Eu acho que não existe a questão do público-privado. Existe o como faz-se a gestão desses dois entes, né? Eu vejo, se seguir da mesma forma, tá, Gabriel, que dentro de empresas privadas também existe também muito de que politicagem, existe muito daquele, o amigo do fulano, é parente do ciclano, ajuda fulano, gente que foi um amigo do cara no início da empresa e que tá lá tocando até hoje e o cara não entrega resultado. Então, não acho que dentro da empresa privada também não haja essas condições. Existem, mas é menos. Porque, assim, o mercado, ele corrói esse tipo de condição. Se você não entregar o resultado lá na frente, você está fora. A sua empresa, o seu preço passa a não ser competitivo, você não vai entregar é, não vai ter dinheiro, o lucro, e assim, a empresa não tem, perde a razão de existir, você não tem retorno. Não tem por que eu ter uma empresa, né, se não tem retorno. A gente, né, ouviu nos últimos dias aí a discussão, se falar da lojas americanas, né, que a gente viu o rombo que foi, né, que apareceu, né, do nada, assim, né, a gente que conhece como funciona essa escrituração, crescendo, tal, isso aí é maquiado para se manter a empresa, até que chega um momento que não tem como se maquiar mais, né? E daí corre para o governo, né? Eu acho uma baita de uma patifaria, né? Agora me fugiu a, a, a melhor expressão aí, mas ser claro e notório é uma palhaçada, né? O cara quer ser liberal, daí na hora que ele quebra, ele não quer mais ser liberal. Não. Aí ele quer socializar o prejuízo. Né? Enquanto eu tô ganhando, o dinheiro é meu. Agora, se eu estiver perdendo, vamos dividir. Então, é complicado, né? A gente sabe como funcionam as relações comerciais dentro do nosso país. E aqui existe essa cultura governamental muito enraizada. Mas, assim, o ponto principal, assim, para a gente deixar delimitado que a gestão pública e a gestão privada é pura e simplesmente a gente ter como formas de controle, né? Isso em qualquer empresa a gente tem que ter muito latente as formas de controle, formas de desempenho, formas de resultado, isso aí tem que estar muito claro, né? A lisura do processo, né? Que a gente fala muito no direito, ela tem que transparecer para qualquer indústria. Os resultados eles têm que estar muito claros. Teve uma perda, tem que estar aparecendo, tem que estar latente. Muitos gestores ficam com aquele medo, né? Mas teve uma perda no meu processo, tem que dar uma maquiada ali e tal, joga essa perda para o mês que vem, tal, que mês que vem eu vou dar uma melhorada, vou fazer manutenção nas minhas máquinas, vou entregar um resultado melhor, aí eu faço uma maquiada, dou uma balanceada.
é complicado. Mas a gestão, ela é o quê? Lisura, controle. Esse controle tem que ser feito diariamente, diuturnamente. É turno, é produção, é entrega, resultado, é acompanhamento. Fazer gestão é intensidade. Você tem que ter intensidade. Você tem que acompanhar todo o processo. Ah, perdemos um parafuso. Perdemos um parafuso. Tem que estar anotado lá. Por quê? O porquê que nós perdemos esse um parafuso? Para que não se perca mais. Entendeu? Então, dentro do processo de gestão, tanto de uma empresa pública quanto privada, o cerne é o mesmo, tá, Gabriel? Não, ao meu ver, assim, essa questão de política existe nos dois âmbitos, é mais exacerbado, claro, na área pública, onde existe uma troca de favores maior, mas a relação de política e do ganha-ganha, as empresas elas precisam do ganha-ganha, o fornecedor sem o comprador, ela não sobrevive, então ela depende. Então, as empresas elas têm que ser parceiras, elas têm que entender até que ponto uma ajuda, a outra entrega e as duas ganham, porque a perpetuidade do negócio que é o mais importante, né? É o meu ponto de vista aí. Tá. Agora eu vou fazer duas perguntas em uma só. Pergunta mais, assim, específica, mais pontual. Quando nós discutimos o aspecto organizacional das empresas, né, algumas teorias foram criadas para dar conta de explicar como que as empresas se organizam, como que assim, como que é a organização, a estrutura interna, a hierarquia, a linha de produção, enfim, como que todos os fatores produtivos vão ser organizados em vistas do produto final. Eu gostaria que você me explicasse, André, se você tiver esse conhecimento aí, a pronta entrega para a gente fazer uma associação. Vamos lá. O que diz, o que ensina a teoria estruturalista do ponto de vista da organização? Né? E aí a segunda pergunta que eu vou fazer relacionada a essa. Tá? Quais são, digamos assim, as organizações, os métodos formais e informais? E uma terceira pergunta. Você acredita, você acha que é possível, por meio da teoria estruturalista, estabelecer um equilíbrio entre essas organizações formais e informais? Então, responda aí. Bom, a teoria estruturalista nada mais é que criar estruturas, né? Basicamente isso. É bem próximo, é uma evolução da teoria dos sistemas, né? A teoria da organização dos sistemas, que nada mais é que as empresas elas têm engrenagens, certo? Elas têm nichos, elas têm entregas, elas têm pessoas com as suas especializações, expertises dentro de uma entrega de um produto final, né? Dentro de uma indústria, nós temos áreas da contabilidade, na área financeira, a área de recursos humanos, a área da própria produção, a área da logística, a área da social, a área que vai envolver a segurança patrimonial, a área de segurança do trabalho, né? Então, todas essas áreas, elas têm que interagir e se integrar e se desenvolver e rodarem na mesma velocidade para obterem um resultado final da mesma forma, né? A dificuldade dentro das indústrias, né, a gente sabe que quem entrega o produto final, ele
normalmente ele tem uma velocidade mais intensa, né? O indivíduo da operação, o indivíduo da produção ali, ele é mais intenso, então ele tem uma velocidade um pouco maior. E o grande desafio desse profissional da produção é entender que os demais profissionais, eles têm o outro ritmo. E a área de desenvolvimento, a área de engenharia de produto, da qual ela está desenvolvendo um novo item, uma demanda, a área de engenharia de processos, o laboratório, todos têm outro, né, tempo. E todos eles têm que se ajustarem para chegar ao mesmo tempo no resultado lá na frente. E todos são extremamente importantes, né? A engenharia de produto não é nada sem engenharia de produção, pois ela desenhar o produto e se não tiver quem produza, não entrega. A engenharia de produção, se não tiver a engenharia de processos que delimite como deve ser feito esse produto, qual é a característica desse produto que foi desenhada pela engenharia de produto, né? Então todas as engenharias elas devem estar muito bem enraizadas, essa estrutura, essa forma organizacional. E a forma estrutural de tudo isso é que nós dependemos de um processo que advém do ramo militar, que é das hierarquias, né? Onde as pessoas elas devem uma por hierarquia, por comando, tal, respeitarem a um líder, a um responsável por aquele nicho, né? Do qual vai ser o responsável pelo resultado final, né? Afinal de contas, a gente, assim, infelizmente, não dá para viver numa anarquia, onde todo mundo manda, todo mundo faz o que quer, né? Infelizmente, a gente vive, tem que ter padrão, tem que ter tempo, tem que ter entrega, tem que ter um viés onde haja uma harmonia entre o que é bom para mim, o que é bom para você também, tem que todo mundo entender isso, né? Que também se fala muito no direito, né? Que o meu direito acaba onde advém o direito do outro, né? A gente não pode exacerbar isso, eu não posso, porque eu, num determinado dia, não tenho que trabalhar no outro dia, ficar ouvindo música até 3 horas da madrugada no último volume, né? Da mesma forma que o indivíduo lá que está trabalhando numa linha de produção, porque ele está com calor, ele vai trabalhar de shorts. Então, existem regras, existem especificações, existe um comando, e, e vai existir um responsável por aquele nicho, aquele departamento, existem a departamentalização, a estruturalização, para que tudo isso seja integrado e que tenha o quê? Voltando no assunto, para que seja mais factível a entrega dos resultados e a forma de controle, certo? Quando a gente fala de um líder, né, dentro da hierarquia militar, a gente tem lá o seu soldado, né, o sargento, capitão, major, né? Dentro das empresas nós temos lá os seus líderes, os seus supervisores, coordenadores, gestores, os gerentes, diretores, todos eles são responsáveis, né, conforme a sua hierarquia, a uma gama maior de informações, uma gama maior de resultados e, porventura, eles também, com o ônus, eles também têm o bônus, ou seja, quanto maior a responsabilidade, quanto maior a intensidade, maior a sua doação no trabalho, maior também vai ser o seu bônus lá na frente. Então, quanto mais as pessoas se entregarem, né, para os resultados, melhor vai ser o seu bônus. Então, essa parte estrutural, essa forma de desenvolvimento, ela é extremamente importante dentro da administração como um todo, porque se a gente não delimitar que os especialistas tomem conta dos seus nichos, dos seus ramos de atividade, acontece muito essa condição de não entrega do perfeito resultado lá na frente. Uhum.
que acho que vem uma pitadinha, né, uma pimentinha que eu acho que você colocou por trás dessa pergunta sua. Quando você faz dentro da administração estrutural, você está delimitando que um ente, por exemplo, o ministro da Agricultura, né, ele tem que ter pelo menos uma formação, né, na área. O ministro da Economia, ele tem que ao menos ter uma formação em economia, né? Ele não precisa ser o melhor economista do mundo, mas ele tem que ter uma noção de economia para poder ter uma expertise de comando para poder cobrar os seus liderados, os seus entes da sua equipe lá. Se ele não tiver a mínima noção do que se cobrar, para ele tá tudo certo, né? Então, é basicamente aí a relação da estruturação da administração estrutural, estruturalista, da qual onde o marceneiro vai cuidar da sua marcenaria. E assim, beleza. Beleza? André, a gente encerrar essa parte técnica da administração e eu começar a arguir algumas coisas sobre o direito, né? Fazendo um link entre as áreas do conhecimento. Eu gostaria que você, André, ainda nessa perspectiva organizacional, conceituasse e diferenciasse o que é estrutura linear, staff, estrutura por projetos e estrutura funcional. Vamos lá. Estrutura funcional. Estrutura por função. Ou seja, vai ter a linearidade ali, a sua hierarquia entre os especialistas de determinada função. Um exemplo, você ter um contador, o gestor da controladoria, né, que são áreas que se sobrepõem ou se conversam, né? A contabilidade vai gerar resultados para análise da controladoria. E a área financeira, que são resultados de compra e venda dos produtos, né, os gastos da empresa, e esse tripé aí, mensurado, ele, na maioria das empresas, ela é estruturada e existe um diretor que comanda essa área, né? Existe esse viés de funcional, ou seja, é uma gestão pela função financeira. Ou seja, tudo que advém, que conversa com a área financeira, ela vai ser tratada com o mesmo quadradinho ali, né? Aí a outra pergunta é linear? É a funcional staff Funcional staff. E a organização para o projeto. Organização para o projeto, Gabriel, é assim. Você, dentro de empresas grandes, né? Por exemplo, Volks, principalmente multinacionais, assim, ou Google, ela tem o seu viés tradicional, a sua entrega tradicional, né? E ela tem uma mini empresa que é criada em paralelo para quê? Para desenvolver um projeto, né? Um exemplo. Você tem o projeto de um novo iPhone, ou um novo tablet, ou a Apple definiu que ela vai produzir televisões agora. Ela vai ter uma equipe, né, desenvolvida, estruturada dentro da sua mini fábrica ali, onde vai ter um gestor responsável, alguém que vá trabalhar com a gestão dos custos desse projeto, o desenvolvimento do cronograma desse projeto, a engenharia que vai delimitar esse projeto, a gama de fornecedores que serão desenvolvidas por esse projeto e assim por diante. Então, basicamente, é uma mini fábrica desenvolvida para atender um determinado projeto. Ou seja, você vai ter uma estruturalização independente para atender um desenvolvimento de um novo projeto, né? Um projeto à parte da gestão.
Dentro do nosso país também, outra forma de se exemplificar são os contratos de terceiros, né? Então, quando você contrata um terceiro, você também tem uma estrutura muito próximo a essa estruturalização de projeto. Por quê? Você está contratando uma empresa terceirizada, da qual você vai ter toda uma estrutura independente da que você tem na sua empresa, para poder atender tal serviço. Ou seja, você contratou uma empresa para prestar serviço de manutenção do DAE, né? O DAE não está dando conta mais de atender, ele contrata uma empresa lá para prestar serviço de manutenção nas bombas de captação de água. Então, essa empresa vai vir com toda uma estrutura, toda, né, uma organização, toda uma estruturização formal, com um gestor, um técnico, um engenheiro responsável, né, muitas vezes até um técnico de segurança independente e tal, para acompanhar juntamente com os operadores que vão fazer aquele processo. Uhum. O outro que você me comentou é a relação de staff. Esse conceito ele tem um pouco de relação, tá? Quando você tem algumas empresas que ela quer implantar uma nova ferramenta, né? Mas essa ferramenta não é o cunho final dela, não é a expertise final dela. Um exemplo, uma empresa de peças de automóveis, ela vai lá e contrata o André para desenvolver o processo de produção dela, delimitar os processos de qualidade, os processos de implementação de ferramentas de qualidade, de estruturização de processos, ou seja, a gente contratou alguém que é fora do escopo da produção, da empresa, perdão, para auxiliar no desenvolvimento de uma área que ainda não está bem estruturada. Então ele coloca lá um staff, alguém que vai lá para ajudar, né, no desenvolvimento, até aquela linha de funcional consiga desenvolver na sua normalidade os seus processos lá. Então, basicamente é isso. Você pegar alguém de fora e colocar ali como o staff, um ajudante, um assessor, um consultor daquela etapa. É como se fosse uma terceirização da atividade fim da empresa. Quer dizer, não necessariamente a atividade fim. Ela pode ser uma atividade. Na maioria das vezes, não é uma atividade fim. Entendeu? Eles é uma atividade, é uma função acessória. Isso, uma função atividade acessória. Meio. Isso, uma atividade meio que vai trazer um resultado para a empresa, mas que ela não vai precisar estruturar toda uma área ali para manter por muito tempo, ou contratar várias pessoas para manter esse posto aí. Então, ela contrata um especialista naquela demanda, certo? Para poder auxiliar. Então, é alguém que vem só para atender uma dor ali, né? Que o pessoal comenta, né? Vem aqui, resolvo aquela dor e vou embora. Como se fosse um consultor, né, André? Basicamente é isso. Beleza. O staff é basicamente um consultor. Maravilha, então. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de direito previdenciário. Vamos lá. Mas antes do direito previdenciário, eu gostaria que você fizesse, assim, rapidinho, para a gente conseguir desenvolver mais um pouquinho do direito previdenciário. Eu gostaria que você fizesse uma relação, estabelecesse uma relação, fizesse uma comparação, tá? Entre o tempo da vida, o tempo das empresas, o tempo da iniciativa privada, o tempo de produção e o tempo do direito. É uma forma da gente também introduzir um tema predominantemente jurídico aí. Como que você faz uma comparação entre o tempo nosso e o tempo do direito? Bom, trazendo alguns conceitos, algumas ideias, né, que é a relação muito próxima, né, do direito trabalhista, direito previdenciário, direito empresarial,
com a indústria, isso é latente, a gente já sabe, né? E que, né, a gente comentou do Taylor e tal, a gente via as relações trabalhistas no início do século, a gente via toda a dificuldade e a necessidade de se criar regramentos, né, para que as pessoas tivessem um mínimo para subsistência, entrega e um balanço, né, de social e econômico, e a relação da previdência pública no nosso viés aí de estudo aí, né? A gente tem uma previdência da qual, se, né, dos 35 anos aí, que é o período mínimo aí para uma aposentadoria, a gente teve alterações muito intensas, né? Se a gente puxar 35 anos atrás aí, o meu tio, um exemplo, ele aposentou com 40 e poucos anos, quase a idade que eu tô hoje, e eu com 40 e poucos anos não tenho a mínima previsibilidade de que eu vou aposentar, né? Então, quando a gente tinha alguns regramentos onde não existia proporcionalidade, não existia um entendimento, né, de que a, a evolução social do nosso país ia mudar muito, né? Onde as pessoas iriam envelhecer mais tarde, iriam se perpetuar por mais tempo, né? Como aposentadas, né? E, e cada vez mais a massa de pessoas da qual são registrados, né? Que a gente fala, né? Das pessoas que inserem no mercado estão cada vez menores. Então tem toda essa contrabalança, né? Como você citou, cada vez menos pessoas entram no mercado de trabalho, né? Cada vez menos pessoas bancam, né, a nossa previdência. E um cálculo simples, a gente sabe que de 4 a 5 pessoas para se bancar ao menos o mínimo, né? Que é o salário mínimo. E a gente sabe que dificilmente as pessoas que realmente, né, acabam chegando a um patamar de aposentadoria, elas acabam aposentando com um mínimo. A maioria das pessoas acabam aposentando com um salário um pouco maior. E durante muitos anos nós tivemos aí dentro do nosso regramento, dentro da nossa legislação, brechas onde as pessoas não aposentavam com 35 anos, né? A maioria, pelo contrário, né, aposentavam bem antes, né? Então, isso acaba desequilibrando totalmente a balança, né? Onde existem mais pessoas aposentadas do que bancando a aposentadoria. Então, é a mesma coisa a gente trazer isso para uma indústria, né? Como que a gente vai pagar as contas no final? Aí nós manda para o governo a conta. Manda a dolorosa lá para Brasília. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar, né? Bom, agora, André, algumas perguntas mais assim, sucintas e que demandam respostas sucintas igualmente. Seguridade social e previdência social são sinônimos? Qual é a relação entre essas duas entidades? Seguridade social é tudo aquilo que você ainda é o pré-aposentadoria, né? Ou aquela relação que você tem, que você ainda tem condição de laboral, certo? Então, ou algum retorno laboral. A partir do ponto que você sofreu um acidente de trabalho, né? Você vai atrás da seguridade social, né? As nossas mulheres, né? Você ainda não é casado, mas eu, por muitos Graças a anos, Deus. né? Deus. Nas 2 vezes que a minha esposa teve os nossos filhos aí, eu achei que você ia falar na outra vez que eu fui casado. Nós dependemos, foi de bom grado, né, todo esse auxílio, essa segurança social aí, devido ao período que ela ficou afastada do trabalho. Na segunda gravidez mesmo, ela passou por uma condição adversa,
ficou até mais tempo do que é o regulamentado por lei, devido a algumas dificuldades na gestação dela. Então, tudo isso veio a nos auxiliar como sociedade, como pessoa, né? E isso devido às condições da Seguridade Social. E aqueles entes que contemplam as suas características, que vão lá, que contribuíram por anos e anos, né? Eles vão ser vão fazer parte da Previdência Social. Né? Vão lá, vão receber né, o bônus do tão famoso ônus que for descontado por diversos anos do seu limite. André, no que consiste o princípio da solidariedade relativo à Previdência Social? O princípio da solidariedade, é isso aí, cara. Segue por esse caminho aí. Vamos tentar. Segue por esse caminho aí que você vai se dar bem. Bom, o princípio da solidariedade que é assim, ó. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Né? Nós precisamos de um ente que vai fazer uma contemporização, ou seja, quem que vai fazer a gestão dessa segurança, desse bem-estar que nos é gerido, né, pela Previdência, pela Segurança Social. Quem que vai fazer isso? Para quê? Quem merece ganhar mais, quem merece ganhar menos, né? Esse padrão, né, de equidade, né? Bom, lembrei a palavra que eu queria falar. A busca pela equidade das pessoas, aquelas pessoas que realmente necessitam, certo? E aquelas que podem contribuir mais, né? Então, basicamente, ao meu ver, assim, o princípio da solidariedade é o quê? As pessoas das quais elas possuem maior capacitação, maior capacidade de entregar, né, o bem jurídico, em detrimento das pessoas que realmente podem, né, dentro dessa condição econômica nossa, ter um pouco menor. Então, uma busca pela equidade e assim um ajuda o outro, né? É basicamente o meu ver aí. Tá. Vou fazer a última pergunta agora e aí eu faço um comentário geral. A gente interrompe a gravação. Não que seja nada de secreto, mas bom, você que sabe também. Não, fica tranquilo. Uma pessoa, André, uma pessoa pode receber auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Então, já tô imaginando. Você já deve estar se sentindo recluso. Né? Vamos lá. A pessoa recebe auxílio reclusão. Ela pode também ser beneficiária do BPC, benefício de prestação continuada? Eu vejo assim, um entendimento, tudo que, né, o bis in idem, né, que a gente fala muito, né, tudo que existe uma duplicidade dos benefícios, eu não vejo de maneira salutar, tá? Eu vejo assim, se você tem essa contraposição aí e não são todos os, né, que a gente tem que deixar bem claro que não são todos agora os presos, né, fugiu lá, os reclusos, têm direito a isso, certo? Quais são os que têm direito, André? Agora é sua área, cara. Aí você pegou eu. Não, isso é previdenciário. Eu também não sei, eu tô aqui para aprender com você. Não, Ou você quer que eu chame a Carol? Não, vai ter que chamar. Schneider lá. Vai ter que chamar a professora. Aquela delícia lá. Mas basicamente aí a gente tem essas condições de que todo e qualquer benefício que haja em duplicidade. Mas vamos lá, mas deixa eu. Tá, mas há um ponto falho no cerne do desenvolvimento legislativo. Tá, né? Deixa eu mudar a pergunta, então. Quem é o beneficiário do auxílio reclusão?
os dependentes do recluso, basicamente. É. E para receber o auxílio reclusão, qual que é o pressuposto básico? Para ter direito ao auxílio reclusão. O que, assim, logo de cara é exigido? Pegou eu, hein? Já esqueci, já. Então, ó, vou fazer uma última pergunta aqui para nós encerrar. Mas vamos lá. Mas, ó, é uma pergunta, André. É uma pergunta muito difícil. Está preparado? Fala aí. Eu não saberia responder. Então, tem um viés que, por exemplo, a pessoa que está lá e ela está contribuindo para a Previdência, certo? Se ela está contribuindo para a Previdência, ela tem um direito. Estou satisfeito com a resposta. É exatamente isso que eu queria ouvir. É exatamente esse pressuposto. Não. Para receber o auxílio reclusão, e você... Bom, eu já vou aproveitar aqui para fazer um comentário, tá? André, show de bola, cara. Parte de... Assim, a primeira parte, dá para ver que você tem um domínio muito bom do tema, entendeu? Você desenvolve legal. Você consegue também desenvolver até além da conta, até além do que a gente está esperando, mas você acaba voltando no ponto inicial. Então, em alguns momentos, você foi dando corda numa ideia, e aí você depois voltou no cerne da pergunta. Eu gostei disso. Com relação ao direito previdenciário, dá para ver que você tem ainda umas dificuldades. Você falou certinho isso daí agora, né? Quem são os beneficiários do auxílio reclusão? De fato, são os dependentes do detento, da pessoa que está privada da sua liberdade de locomoção, e também acertou no que se refere ao pressuposto básico para pleitear esse benefício, que é um benefício de natureza assistencial, que é precisamente a circunstância de o cidadão, né, o contribuinte, já fazer parte do custeio, né? Então ele precisa já estar contribuindo, né, na qualidade de empregado ou de forma autônoma, né, para a formação desse patrimônio público e social. Então, é um pressuposto básico. Com relação a pergunta que eu fiz relativa ao princípio da solidariedade, percebi que você deu uma enrolada ali, você desenvolveu uma ideia que não era relacionada com o princípio, mas no final você falou acho que uma frase formada por 3 palavras que respondeu a pergunta, entendeu? Que o princípio da solidariedade, salvo o melhor juízo, né, das aulas, né, que eu praticamente não assisti nenhuma de direito previdenciário, é o princípio regente do sistema de previdência pública, por meio do qual há uma contribuição, André, global, uma contribuição de todas as pessoas. Todas as pessoas são obrigadas a participar do custeio da Previdência Social. Sim. De maneira que é um sistema oposto àquele pregado no último governo, que era a formação de um sistema de capitalização. O que é o sistema de capitalização? Você contribui para a formação do capital que servirá de assistência, de garantia, enfim, a sua aposentadoria no futuro. Então, você constrói esse capital, esse patrimônio, né? Ao passo que um sistema baseado em solidariedade, norteado por um princípio de solidariedade, demanda que todas as pessoas indistintamente contribuam para a formação desse capital, e é o raciocínio que você desenvolveu em outros pontos problemático por vários sentidos. Mas o principal deles é relativo eu diria, a falta de assim, expectativa de crescimento da taxa de natalidade. Quer dizer, as pessoas cada vez mais estão querendo ter menos filhos,
né? Consequentemente, menos pessoas no médio e no longo prazo disponíveis no mercado de trabalho, então força produtiva, para gerar riquezas, participar da cadeia de produção e, gerando riqueza, participar, né, da formação desse patrimônio amplo, desse patrimônio público e social, né? Então, as pessoas que estão trabalhando hoje, né, elas estão sustentando com as contribuições, seja através de desconto, de contribuição como autônomo, elas estão contribuindo para o sustento daqueles que estão aposentados hoje. Isso no regime geral de previdência, né? Então, é essa a ideia. Quem está na ativa sustenta quem está aposentado hoje, né? E o sistema é norteado por um princípio de solidariedade, no qual todos contribuem de forma indistinta, de forma não individualizada. E uma outra pergunta que eu fiz para você no começo, você começou a responder de maneira um pouco dispersa, mas depois você convergiu. Você respondeu por meio de exemplos, né? A pergunta foi justamente a diferença, e se são sinônimos, né, entre previdência social e seguridade social, né? Você deu exemplo ali, né, da assistência e tal, né, e de quando a pessoa se aposenta, beleza. Mas, na verdade, André, a seguridade social é gênero, do qual a previdência social é espécie. Então, a seguridade social é uma teia, é um conjunto de atuações do Estado, né, que se desdobram em 3 frentes. A primeira delas é a previdência social, né, que é operacionalizada por uma autarquia federal chamada INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. A segunda frente é a saúde pública. Então, a saúde pública faz parte do sistema de seguridade, dessa rede de seguridade, né? Se a gente pegar o tema da saúde, a partir acho que do artigo 196 da Constituição. E a terceira frente é justamente a assistência social, que você deu exemplo, né? Então, assistência, os programas assistenciais, então, auxílio reclusão, por exemplo, né, que também são operacionalizados através de uma instituição, um ente, uma personalidade própria para poder administrar tudo isso, né? Então, a gente tem também o Bolsa Família, né, a gente tem uma série de benefícios, auxílio maternidade, etc., que visam precisamente dar uma assistência, dar um mínimo de sustento, um mínimo de garantia para que essas pessoas tenham uma vida com dignidade. E lembrando que a dignidade é um fundamento da República Federativa do Brasil, né? Se nós pudéssemos estabelecer uma diferença, eu não perguntei para você, mas eu já respondo, porque esse tema é uma das poucas coisas que eu sei de direito previdenciário como um todo, né? Mas eu faço a pergunta antes para você. Você sabe me dizer uma diferença no que se refere ao custeio da previdência social, da saúde e da assistência? Você consegue me dizer uma diferença no custeio? Se uma é de forma individualizada, com uma contribuição específica, né, e divisível, se a outra é uma contribuição indistinta, geral, você sabe me dizer? Não captei perfeitamente a pergunta. Tá. Qual que é a forma de custeio da Previdência Social? A captação de recursos? Captação de recursos. Da onde que sai o recurso para poder pagar a aposentadoria e a pensão do povo aí? Todos da... não, eles vão ter através do imposto, né, Sim. Coletado em folha de pagamento, né? Uhum. Alguns de imposto de renda também, Uhum. percentual. Não Entendi. vou me lembrar de todos, mas existem outras fontes de captação de recursos aí das
das quais depois elas vão ser capeadas de acordo com a necessidade da Previdência. Entendi. Eu estava querendo dizer questão relativa, André, ao fato de que na Previdência Social há um custeio geral. Então, não existe uma individualização de quem paga e de quem obtém o benefício. Né? Mas é pressuposto para receber benefício previdenciário, algum benefício previdenciário, que você tenha participado do custeio. Sim. Que você tenha contribuído. Né? Você contribui não para você mesmo, mas para o sistema, para todos. Né? Remetendo à ideia aí de solidariedade, de amplitude. Ao passo que a saúde... Você pode ter, né, custeado com a Previdência por apenas um mês e ficar afastado por 6 meses. Exatamente. Ao passo que na saúde nós também temos, na saúde isto é válido também para a assistência social. Não existe uma contribuição direta e específica do indivíduo, né? Os recursos que são destinados à saúde e assistência social provêm dos impostos, de toda a atividade arrecadatória do Estado. Sim. Mais uma outra diferença em relação à Previdência Social é que a saúde não depende de nenhum requisito para que ela seja administrada. A saúde aqui no sentido de uma assistência médica, de uma assistência voltada para o restabelecimento da saúde, né, das pessoas. Então, não existe uma contribuição direta da pessoa e também não existe nenhum requisito para que ela receba esse tratamento do Estado. Né? Existe um requisito, ela ficar doente. Exato, né? Você não vai assim, falar, pô, tô sem fazer nada aqui, cara, eu vou lá no SUS, lá no Socorro Central, vou na fila lá do SUS. Na fila lá do SUS, entendeu? Sabe, tirando uma onda, entendeu? Calor pra caralho, eu vou lá relaxar um pouco, né? Mas, de fato, não existe nenhum requisito, nenhuma contrapartida. Já na assistência social também não existe essa contribuição divisível, mas, por sua vez, há alguns requisitos para que a pessoa seja beneficiária dos institutos assistenciais. Né? Então, por exemplo, o Bolsa Família é um benefício assistencial do governo. Você tem inúmeros requisitos para poder receber essa verba. Né? Um deles é que a sua renda familiar não alcance determinado patamar, né? Estipulado pelo Estado. Né? Então, há um requisito para você cumprir para que você tenha aquela contrapartida do Estado. Essa é a diferença básica entre esses dois institutos. Agora, André, para a gente encerrar, eu preciso adiantar umas coisas aqui. Uma pergunta muito difícil, hein, cara? Eu não saberia responder, repito. André Renato Barreto. O que é a vida? O que é a vida? Ó. Que é a vida? Cara, a vida é um legado. A vida, para mim, é um legado. É deixar ensinamento, deixar que marcas, né? Que eu passei por aqui e que eu agreguei alguma coisa nessa minha existência, né? Que eu pude ajudar pessoas, que eu pude criar meus filhos, ter uma família, ajudar meus amigos, ajudar pessoas queridas. Acho que a vida é basicamente isso. É um legado que a gente deixa aí para futuras gerações. Não existe certo ou errado, né? Como viver bem ou viver mal. E sim, viva, né? Acho que é isso. Acordar todo dia, agradecer, né? Que a gente está vivo. E buscar intensamente uma entrega aí. E dizer a Deus, né? Por que eu tô aqui, né? Eu tô aqui
para agregar alguma coisa, criar alguma coisa. Eu ainda não criei nada novo, eu só desenvolvo melhor o que alguém já fez de bom. Ainda não tive ainda competência para desenvolver nada novo. Quem sabe um dia eu consiga, mas acho que a vida é isso. A gente mostrar o legado da gente, deixar um recado aí para o futuro e agregar valor. André, o que é a vida? Uhum. Que é a vida. Então, vamos encerrar esse nosso Como diria, né? que está muito abstrato. Não, mas tudo é Viu? conceitual. André. Na verdade, tudo que a gente passa, assim, né? Que nem essa história de relação de amizade, de bate-papo, de conversa, duas pessoas que têm totalmente diferenças aí de criação, Sim. se uniram por um bem individual, uma entrega individual. Eu queria apenas me formar, você quer ser um profissional do direito e ser o melhor deles, né? Eu sempre cobro de você, seja o melhor, né? E é isso que eu tenho os exemplos de família que a gente tem também, que meu pai também é um cara muito para frente, assim. Então, religião, família, economia, sociedade, André, direito, tudo nos agrega. já que você está me provocando, né, eu vou te provocar mais um pouquinho. Você acha que a vida é uma causa perdida? Eu acho que não, cara. Não. Claro que não. Você chora? Você Choro. chora? Você chora diante da beleza? Choro diante de adversidades, diante de positividades. Chorei quando o São Paulo foi campeão, chorei quando o Senna morreu, chorei, o que mais que me lembro, chorei quando meus avós, meu tio se foi, as grandes perdas da minha vida, meu sogro, chorei muito, né? Chorei quando meus filhos tiveram as primeiras palavras, chorei quando a minha filha se formou. Acho que tudo é alegria, cara. Tudo é. Mas você é um cara durão, né? Cara, eu já fui. Hoje eu sou mais. Com o tempo a gente vai ficando mais durão, porque a gente acaba vendo que a vida, ela tem. Como se diz? Tem regras na pedra, né? Cláusulas pétreas, né? Código de Hammurabi, né? As cláusulas pétreas que todo dia alguém vai morrer, todo dia você vai se decepcionar com alguma pessoa que você gostava muito, e você vai se decepcionar com o seu próprio empenho, você vai achar que você fez o que era o suficiente e não era, né? Como agora, estou numa fase estudando para o próximo exame da OAB, pode chegar lá e eu não passar e falar assim, puxa, poderia ter estudado um pouco mais, ou posso passar facilmente e chegar e falar, puxa vida, deveria ter prestado antes. Então acho que tudo tem um viés aí de entrega, de resultado, mas que a vida, cara, se não existisse vida, não tem por que existir tudo isso que essa terra enorme, né, as pessoas brigam por quê? Porque elas querem viver, pô. Mas é a vida, né? E você ainda é jovem ainda, você vai passar por tanta coisa na sua vida, você vai ver relação de família. Hoje está na época de conquistas profissionais, vai chegar uma época que você vai querer as conquistas, né, emocionais, né?
Então, tudo no seu tempo. Não, esse é um exemplo que você não precisa seguir de mim, porque o meu foi totalmente atribulado aí, tudo invertido. Eu fui ter conquistas profissionais mais velho, conquistas emocionais mais jovem, tive filho muito jovem, e consolidei minha família muito jovem, a gente teve que batalhar. Mas o André, tudo isso fez parte do teu processo, cara. Sim. É aquilo que a gente já conversou outras vezes. Que você, inclusive, me relatou casos de pessoas que tiveram uma postura totalmente contrária à tua, e hoje em dia são bem menos sucedidas do que você. Né? Então, e sem contar que o sucesso é um troço extremamente relativo. É relativo. Né? Mas eu acho que, cara, ó, em resumo, gostei do nosso bate-papo de hoje. Não sei se você gostou, o que você acha? Você curtiu? Passamos por tudo, né? Passamos pelo conhecimento técnico da minha formação, a gente fez um bate-papo, falamos um pouquinho da nova área de atuação minha, da direito previdenciário, muito incipiente, ainda não tenho toda a segurança como tenho na área de administração e engenharia. Mas isso é com o tempo, cara. Isso é com o tempo. A gente, né, da mesma forma como era mais novo, também tinha muita insegurança na parte de apresentar. Hoje eu falo, né? Eu dei aulas, tudo, né? E nos primeiros anos de faculdade eu não conseguia apresentar um seminário. Né? Então, André, mas tá aí uma coisa que eu gostaria de ver, cara, uma aula sua mesmo, numa sala de aula, num ambiente escolar, cara. Eu gostaria de ver um dia. Né? Pra você dar uma aula, alguma coisa, né? A gente pode montar, assim. A gente pode montar até uma palestrinha com a própria grupo de catequese que você tem lá. A gente pode ministrar uma mini aula lá para ele. Eu encerrou a turma agora, né? E a gente está com as inscrições abertas para a nova turma. Aí vamos ver, né? Se o pessoal tiver. Sabe o que eu acho legal, André? Você me deu uma ideia agora. Vou ver isso daí. Na verdade, eu já ia mandar mensagem para ela, perguntar isso daí. Eu acho, cara, que seria interessante se a gente conseguisse um dia para você dar uma palestra lá na OAB. Sim. Entendeu? Assim, a gente define um tema sobre tipo isso que a gente falou, entendeu? Você fazer uma relação entre a tua área de conhecimento primeira e o direito. Tem muito, assim, tem muito a que se falar. Você prepara uns slides aí e dá uma palestra. Porque, assim, o que me levou a estudar direito, né? Inicialmente, com 19 anos, o que me levou a estudar o direito foi uma vontade de me tornar um juiz, me tornar alguém, um promotor, procurador. Hoje, o que me levou aos quase 40 anos a estudar direito foi o que? A buscar todas as ferramentas das quais eu pudesse ajudar na parte industrial. Né? Criação de empresa, como que se cria uma empresa, quantas empresas que têm o seu contrato mal feito, que depois perdem passivos trabalhistas. Né? André, eu acho que seria interessante você abordar nessa palestra. Eu vou conversar com a Madonna, vou mandar mensagem para ela já, jogar essa ideia para saber quando que vai ser a nossa primeira reunião do ano, e já, de repente, até nessa reunião inaugural, aí falou, ó, vou trazer um cara aqui, gente boa, que está sempre aqui tomando uma cerveja com nós aqui. Ele vai falar um pouquinho da história dele, né, da experiência que ele teve com direito lá atrás, agora, né, já concluindo a formação, e a experiência que você tem, cara, né, que é fantástico, o teu exemplo de vida, né? Porra, agora que encerrou o ciclo na Tudor, né, cara, 15 anos de empresa, sabe, tendo uma desenvoltura como você teve. Eu acompanhei um pouco disso, mas muito pouco, mas acompanhei. Então, acho que seria legal, cara, você dar uma palestra. Eu acho que seria mais efetivo, mais, assim, instigante. Sim. Né? Não, vamos lá. Vamos. Eu vou jogar essa ideia nela. Vai pensando num tema legal. Não, mas com
conhecer referência. Não precisamos ficar fixo a um tema específico ali, mas podemos ficar aberto a pergunta e a Beleza, galera perguntar e a gente Gostei. falar, por que o direito te traz de benefício, né? Fazer uma roda de conversa, né, André? Uma boa, cara, uma boa mesmo. Ô, Andrezão, vamos tirar uma foto, cara, pra gente divulgar nas redes? Redes sociais? Vou marcar o teu perfil lá da consultoria. Posso marcar aquele perfil ou não? Pode, tem que ir. E nós já vamos postar no YouTube já essa conversa. No YouTube esse caralho aqui. Então, pera aí que eu já tô. Pera aí que eu tô. Aqui. Mais uma. Aí, vamos ver se agora. Show de bola, cara. Vou mandar para você a foto e a gente segue, cara. E vamos marcar um outro encontro. Aí o que eu faço? Eu mando umas perguntas para você, perguntas que eu tenho que responder aqui oralmente. Pegar umas 15 ou 20 perguntas ali. Você vai perguntando e eu vou respondendo. Você vai, né, me avaliando também. Você vai fazendo críticas pontuais críticas construtivas são importantes para a gente ter um bom desempenho. É isso aí. Beleza, meu amigo? Tamo aí. Então, falou. Um abraço para você. Qualquer coisa a gente termina com filosofia também. A gente termina com filosofia. Mas aí filosofia sem o fera não tem graça, né, cara? O certo era ter filosofia e um chopp aqui, porra. Eu tô com uma sede do caralho agora. Também. Mas isso aí. Beleza? Vamos evoluir, né? Um abração para você. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.